Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Chegou mais um momento de esperança e é sempre um grande prazer poder estarmos juntos para meditarmos nos ensinos da Palavra de Deus. A nossa reflexão tem como tema Fazendo a Escolha Certa. E o verso bíblico que vamos ler está no livro de Atos, no capítulo 4 e o versículo 12, que diz: Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. E um outro texto de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amigos, vocês notaram que nesses dois versos bíblicos nos diz que a salvação não depende da pregação de um pastor ou de um bom pregador, por melhor que ele seja, mas que a salvação depende exclusivamente da decisão que uma pessoa toma ao lado de Jesus ou ao lado da verdade. O Evangelho de João nos relata que um dia Jesus estava conversando sobre a salvação com um grande número de pessoas. E aconteceu que, enquanto Jesus estava falando com essas pessoas, ocorreu uma coisa muito estranha. O relato nos diz que, quando Jesus estava falando sobre a salvação, estava tentando mostrar para as pessoas qual é o verdadeiro caráter de Deus, as pessoas, uma a uma, foram saindo bem devagarinho, até que Jesus ficou somente com os 12 discípulos. Alguma vez alguém já deixou você falando sozinho? Sim ou não? É realmente uma coisa muito feia quando alguém está conversando com uma outra pessoa e essa pessoa vira as costas e vai embora e deixa a pessoa falando sozinho. Isso é muito terrível. Pois é, e esse fato que estou mencionando para vocês está relatado no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 66 a 69. O texto nos diz que diante daquela situação muito delicada, em que as pessoas foram saindo uma a uma bem devagarinho e deixou Jesus somente com os discípulos, Jesus não teve outra alternativa a não ser perguntar para os seus discípulos se eles também queriam deixá-lo, se eles também queriam sair, ir embora. E nesse momento Pedro fez uma das maiores revelações sobre a salvação. Sabem o que Pedro disse para Jesus? Quando Jesus perguntou se eles também não queriam ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Que bonita resposta deu Pedro a Jesus, você não acha? Notem, amigos e irmãos, que Pedro, ao dar essa resposta a Jesus, ele estava dizendo que uma vida cristã só tem valor se for uma vida na presença de Jesus. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixou bem claro para todos nós que a vida cristã só é uma vida cristã de verdade quando ela é vivida na presença de Jesus, ou é vivida com Jesus. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus o seguinte: Mestre, se te abandonarmos, estaremos perdidos, porque só o Senhor tem o poder para nos salvar. E quanto a isso, o apóstolo João também escreveu na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 12, as seguintes palavras: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus
não têm a vida. E agora eu pergunto para vocês, meus amigos, vocês sabem qual é a maior necessidade do mundo hoje em dia? A maior necessidade do mundo em nossos dias não é a necessidade de dinheiro, não é a necessidade de uma casa própria, não é a necessidade de ter um carro zero, não é a necessidade de ter comida e bebida na mesa, mas a maior necessidade do mundo em nossos dias é a necessidade de viver na presença de Jesus. Hoje em dia, milhares de pessoas estão escolhendo viver a vida sem Jesus. Ou seja, milhares de pessoas estão vivendo a vida sem se importar com as coisas de Deus, com a vontade de Deus. Hoje, milhares de pessoas vivem a vida e deixam Jesus de lado. Esse é o maior erro que alguém pode cometer na vida. É pensar que pode viver a vida sem Jesus ou sem Deus. Meus amigos, quando Pedro disse a Jesus que só Jesus tem a palavra da vida eterna, Pedro estava revelando para o mundo que só Jesus é a solução para todos os problemas da humanidade, ou para todos os problemas que a humanidade enfrenta. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, em termos de futuro, Jesus é o único que pode oferecer a esperança de um mundo melhor quando Ele vier buscar os seus filhos para levá-los para morar no céu. Você já escolheu viver na presença de Jesus? Se você já escolheu viver na presença de Jesus e está vivendo na presença de Jesus, meus parabéns. Amém por isso. Mas se você que me assiste, ou que me assistiu até agora, se você ainda não vive na presença de Jesus, se você está vivendo longe da presença de Deus, agora o momento é oportuno para você tomar a decisão, ou seja, para você tomar a decisão certa, correta, que é viver ao lado de Jesus. Agora, enquanto eu vou orar a Deus, eu vou pedir que Deus nos dê sabedoria para sempre tomarmos as decisões certas ao lado de Jesus. E também vou pedir forças para que Deus nos ajude a permanecermos sempre na sua presença, fazendo a sua vontade, nos preparando para a volta de Jesus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, assim na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de escolher viver ao lado de Jesus. Muito obrigado pelo convite que o Senhor nos faz para aceitarmos a Jesus, o seu sacrifício, para que possamos herdar a vida eterna. Querido Deus, aceita a nossa entrega, o nosso coração. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que nos acompanharam nessa reflexão espiritual. Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que nos oferece a esperança de um futuro melhor no céu. Por isso, meu Deus, eu peço perdão por todos os nossos pecados. O Senhor abençoe os nossos amigos, nossos irmãos, dando a todos, Senhor, a bênção material e espiritual, curando as enfermidades, animando a cada um a olhar para Jesus e viver na presença de Jesus. Esta oração, Senhor, nós fazemos confiado nos méritos e no amor de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém.